Daí, beleza? Como é que estão as coisas? Como é que tem passado esses dias? Rodrigo aqui de novo do canal ECAP. Hoje eu queria conversar sobre um assunto meio punk, um negócio meio complexo e ao mesmo tempo a gente acha que é muito simples, mas tem algumas coisas por trás aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como que você lida, como que você se posiciona quando você tem que dizer não para alguém? Você já parou para pensar nisso ou as tuas respostas são todas automáticas? O teu sim sai assim de uma forma muito espontânea que você nem para pensar por que você está dizendo sim. Enquanto você pensa, se inscreve aí no canal, depois você dá um like, o like serve só para compartilhar, para o vídeo ser mais visto. Se você gostar, beleza, se você não gostar também é um direito todo seu. Então eu queria conversar contigo hoje a respeito de como se posicionar, como dizer não para determinadas situações. Eu, por exemplo, tive a minha vida muito tempo direcionada por querer agradar os outros. Eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu achava que dizer não para as pessoas, elas iam se ofender comigo, eu ia criar um mal-estar entre eu e a pessoa, e ia criar um clima ruim. E eu levei muito tempo para entender isso. Muito tempo, e eu sofri muito por causa disso. Porque cada não que eu dava, eu me questionava. O que eu estou fazendo aqui? Você quer ver um exemplo bem interessante sobre isso? Quem nunca um dia pegou uma carona com alguém para ir num determinado lugar? E aí você fala, eu vou. Quando você chega no lugar, você vê que o lugar está horrível, as pessoas que estão lá, você não curte, e aí você para e pensa, o que eu estou fazendo aqui? E aí você vai se desgastar, você vai deixar de curtir, você vai ficar frustrado, ansioso, é um turbilhão de emoção e sentimento que vem assim, e você vai ver que é algo que você poderia ter evitado. E você sabe o que é o pior de tudo? A única pessoa prejudicada nisso tudo é você. Porque você, por algum motivo, quis agradar aquela pessoa que te convidou, e aí você está ali naquele lugar sem saber o que você está fazendo. Isso é horrível. E eu duvido quem nunca tenha passado por isso, mas duvido. Então assim, por que a gente não consegue se posicionar? Qual é o problema que existe por trás disso? Por que a gente vive tão no automático assim de não conseguir dizer não para determinadas pessoas? Se é algo tão... Opa, acabou a música aqui. Aí, beleza, deixa eu só baixar um pouquinho. E por que isso? Por que a gente se preza a esse tipo de coisa? Existem várias coisas interligadas aí, né? A gente pode ver problema de autoestima, a gente pode ver principalmente falta de amor próprio, falta de honestidade com você mesmo. Porque a partir do momento que alguém te convida para alguma coisa, que alguém te pede alguma coisa que no fundo você já sabe dentro de você que você não quer fazer ou não quer ir, e você está indo, você não está sendo honesto com você, concorda comigo? Faz sentido? Então assim, existe o medo da rejeição, a insegurança e em alguns casos até a pessoa ser controladora. Ela querer controlar a situação. Então assim, é um misto de sentimentos e emoções negativas que vão afetar somente a tua vida. Porque a pessoa que te convidou, você já parou para pensar qual que é o lado dela a respeito do teu posicionamento? Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Não que você vá sair dizendo sim e não para tudo. É só ponderar. É só ter um pouco de equilíbrio sobre aquilo que você vai dizer. Se você tem no teu coração o desejo de não estar, ou de não ir, ou de não fazer, é simples, não faça. E a cabeça da gente é um troço tão louco, que eu vou dar um exemplo. Imagina agora você, traz na tua memória, alguma vez, você quando criança, que você pediu para os teus pais e para tua mãe, para os teus pais, né? Para você poder ir na casa de um amiguinho teu, fazer algum tipo de brincadeira, e eles simplesmente olharam para você e falaram assim, não. E eles não falaram mais nada, foi só o não. Você vira as costas, você pensa, eles não sabem de nada, eles não me entendem, vem um monte de coisa. Agora imagina a situação da seguinte maneira.
Pai, mãe, posso ir na casa do meu amiguinho para brincar lá e fazer tal coisa? Não, meu filho, não pode, porque hoje tem o aniversário do seu irmão e tal, não sei o quê. Na hora você fica com aquele sentimento de tipo, eu gostaria de ir, mas ao mesmo tempo você entende que, tudo bem, eu não posso ir, mas existe um motivo de eu não ir, não é simplesmente um não. E agora a gente, quando adulto, é a mesma coisa. Se você chega para alguém e diz, não, eu não vou, ou eu não quero fazer, e justifica o porquê, num momento a pessoa vai pensar, fala, poxa, o Rodrigo não quis ir, não quis fazer, não, mas tudo bem, ele tinha um outro compromisso, eu chamei ele de última hora, então tá tudo bem. Acabou, encerrou o problema. Isso vai te trazer alívio, isso vai te trazer autoconfiança, isso vai evitar que você tenha problemas de ansiedade, de frustração e uma série de sentimentos que você pode evitar. Pode evitar. Então, assim, não saia dizendo sim para tudo. E também não saia dizendo não para tudo, porque às vezes você pode estar deixando de lado uma oportunidade. Eu penso muito assim, como eu falei no início do vídeo, como eu passei por um tempo muito longo da minha vida sem me posicionar e sem dizer não para as pessoas, eu perdi muito tempo, eu perdi muita energia, eu me desgastei muito. Hoje eu pondero. Se alguém me chama para ir em determinado lugar para fazer alguma coisa, na minha cabeça vem primeiro de tudo: que tipo de energia que eu vou desperdiçar, que tipo de energia que eu vou precisar, o que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar, como é que vai ser. Então, assim, pensa um pouco antes de você simplesmente perder o teu tempo, que é tão precioso, para estar num lugar onde você vai despender de energia, você vai sair do lugar pior do que você estava. Então, assim, pondera, tenha um pouco, bota numa balança. Se for o caso, pega um papel e uma caneta. Lembra que a gente sempre fala nos vídeos? Pega um papel e uma caneta e coloca quais as consequências de ir e de não ir, quais as consequências de dizer um sim e dizer um não. Claro que isso tudo é ponderado. E existem coisas que a gente quer fazer mesmo, que você tem no coração de fazer, e tem coisas que você tem no teu coração de não fazer. Mas tem um pouco de equilíbrio, tá? Vou baixar aqui que tá um pouco alto o som. E sabe o que é o mais interessante? Quando você fala assim para tudo, as pessoas que estão em volta, elas percebem. Elas percebem que você não se ama, elas percebem que você é praticamente o bobo da corte. E isso acontece. Então, assim, o fato de você dizer sim para tudo, as pessoas não vão olhar para você e falar, poxa, o cara é um bom companheiro, o cara, ele é pau para toda obra. Não, infelizmente você vai fazer um papel bem diferente disso. Então, assim, deixe as pessoas te amarem por aquilo que, por quem você é, não pelas coisas que você faz para agradar eles, tá? Toma muito cuidado com isso. Se ame acima de tudo, tá? Se ame. E no âmbito profissional, a coisa também é a mesma. Porque assim, eu tinha um pensamento assim, se eu disser sim para tudo, isso eu tô falando da minha vida, tá? Se a nossa história for parecida, beleza, coloca nos comentários aí embaixo, vai ser um maior prazer a gente compartilhar. Mas eu vou falar da minha vida. No âmbito profissional, eu dizia sim para muitas coisas e eu achava que as pessoas estavam me vendo como uma pessoa comprometida com aquilo, quando na verdade era o contrário. Quando você não se posiciona, claro, lembrando que se posicionar de uma maneira sensata, né? Também não vai sair agressivo dizendo não e chutando tudo, mas quando você se posiciona e você diz não, inclusive dentro do trabalho, as pessoas passam a te respeitar mais, as pessoas começam a ver que você tem opinião e as pessoas começam a te ver como um profissional determinado e com postura. Então a coisa é bem ao contrário do que às vezes você pensa, de que dizer só sim vão te ver como um funcionário comprometido. Não é bem assim que as coisas funcionam. Agora tem alguns passos aí que a gente pode conversar a respeito de como você pode fazer para dizer não. Porque realmente quando eu aprendi, até teve um grande amigo que me ajudou com isso, a respeito de posicionamento, e depois daquela conversa que eu tive com ele, assim, eu comecei a me posicionar para tudo, e eu achava que as pessoas iam começar a não gostar de mim,
Mas não, na verdade as coisas começaram a acontecer ao contrário. As pessoas começaram a gostar mais de mim e me respeitar. Por quê? Porque viam que eu tinha opinião. Eu não era uma Maria vai com as outras, assim, sabe? Então, assim, como que você pode começar a se posicionar e dizer não sem que você se distrate ou se desfaça da pessoa com a qual você está conversando? Uma das coisas eu já falei e vou repetir: justifique o seu não. Quando você falar um não, explique: olha, eu não vou, obrigado pelo convite, agradeça, mas eu tenho um outro compromisso hoje. A pessoa vai entender perfeitamente aquilo conforme eu já tinha te falado. Uma coisa muito importante, e a gente pode usar um exemplo bem prático que aconteceu há muito pouco tempo atrás. Vocês perceberam o tanto de família que acabou por causa de opinião política? Um era de um partido e o outro era de outro. Famílias brigaram, acabaram, deixaram de se falar só por causa de opinião política, de esporte e tantas outras coisas que a gente vê aí, e existe. Então, assim, quando fizerem algum convite para você, tipo, algo que não tem a ver com os teus valores, rejeite a oferta, não a pessoa. Aquilo não é pessoal, aquilo não é, sabe, não leva pro lado pessoal de tipo, o fulano tá fazendo isso para ferir meus valores, para me... Não pensa nisso. Simplesmente rejeita o convite que ela fez e mantenha o teu contato, o relacionamento com a pessoa. Alguma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você tiver tempo para dar a resposta e você fica naquele turbilhão de emoção, vou, não vou, devo ir, não devo, como eu já comentei ali, coloca no papel e coloca numa coluna: consequências do sim, consequências do não. E coloca, se você achar que é viável ir, vá. Se você achar que não é viável ir, de não aceitar, se posicione e diga não. Aprenda a dizer não, tá? Eu tive um problema muito grande, assim, que eu vou usar até esse tópico. Eu tive um problema muito grande para começar a me posicionar, sabe? Dá um receio muito grande a hora que você vai falar não, e aí você fica pensando, vixe, qual que vai ser a reação da pessoa na hora que eu falar não, se de repente ela já está acostumada a ouvir tanto sim meu. Fala, simplesmente fala, diga não e acabou. Se a pessoa persistir, ficar insistindo, seja firme, não grosso, seja firme e diga: não quero, obrigado, e siga a sua vida, tá? E aí você vai começar a ver como o não é libertador. O não é algo assim libertador, e aí depois você vai começar a ver que você pode. Isso vai te gerar autoconfiança, vai te gerar autoestima elevada. Isso vai... Você vai começar... Faça, e você vai começar a te ver e se ver de uma forma diferente. E lembre-se, as pessoas te veem como você se vê. Se você não se valoriza, pode ter certeza que as pessoas vão perceber e não vão te valorizar também. Para finalizar, tem um versículo da Bíblia que eu acho maravilhoso, eu queria compartilhar com você, principalmente você que não tem coragem e tem receio de dizer não para as pessoas, com medo de ser rejeitado, com medo de ser abandonado. Olha aqui que a Bíblia diz em Isaías 49:15. Será que uma mãe poderia esquecer do seu filho que ainda mama e deixar de ter compaixão do próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de você. Olha o tamanho do amor de Deus pela sua vida. E aí você vai se importar com o que as pessoas vão pensar se você simplesmente disser não porque você não está afim. Pegando o gancho aí, próximo vídeo vamos falar exatamente sobre isso. O que as pessoas pensam? Por que a gente deixa de realizar sonho preocupado com a crítica de outras pessoas que simplesmente não estão nem aí para você? Próximo vídeo nós vamos falar disso. Então coloque na sua cabeça, se uma mãe não consegue esquecer de um filho que amamenta, e mesmo que ela se esqueça, imagina Deus em relação ao amor dele por você. Então se ame acima de tudo e se posicione.
tá? Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha com quem você sabe que tem problema de se posicionar e dizer não. Se você gostou do vídeo, amém, dá um joinha lá, e se você não gostou do vídeo também, beleza, eu faço isso porque é um desejo que eu tenho no meu coração de poder ajudar as pessoas que precisam, principalmente naquilo que eu já passei. Aliás, 99% das coisas que a gente vai conversar aqui é a experiência da minha vida, ok? Nos vemos no próximo vídeo, fica com Deus e até mais.